Usando a mecânica quântica, a gente não consegue fazer previsões exatas sobre os eventos, né, sobre o que vai acontecer. Agora, a gente consegue fazer previsões sobre as probabilidades, né? Então a gente precisa usar a noção de probabilidade na mecânica quântica. Esse tipo de teoria é chamada de indeterminista, tá? Então a mecânica quântica é uma teoria indeterminista. Só que a física quântica ela não é a única teoria indeterminista que a gente tem nas ciências, né? Existem outras teorias que também envolvem o conceito de probabilidade, né? Teorias em que a gente não consegue fazer previsões exatas sobre o que vai acontecer. Agora, existe uma particularidade na mecânica quântica, né, que faz com que essa teoria seja diferente das outras teorias indeterministas que a gente conhece. Isso tem a ver com a origem da incerteza ou do indeterminismo na mecânica quântica. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Então a gente vai falar sobre qual é a origem da incerteza na teoria quântica, né? O que isso tem a ver com o princípio da incerteza, né? Que é um princípio famoso da mecânica quântica, e como que a gente consegue interpretar essa incerteza da mecânica quântica, tá? Comparando ela com as incertezas das outras teorias, né? Que a gente chama de teorias clássicas, né? Então, teorias que não são quânticas. Esse é o canal Cientificar, um canal de divulgação científica. Aqui a gente vai falar sobre física, principalmente sobre física quântica, sobre seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal. Assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. A noção de probabilidade, ela não surge com a mecânica quântica, né? Assim, ela é muito anterior à física quântica. Já no século XIX, a gente tem lá um formalismo matemático, já existe um formalismo matemático, né? Já existia um formalismo matemático adequado para tratar esses sistemas probabilísticos, tá? Então, a ideia de probabilidade ela é muito anterior à mecânica quântica, mas a mecânica quântica ela está presa nessa ideia de probabilidade. Assim, a gente tem uma restrição, e a gente vai ver que isso é uma restrição por construção da própria teoria quântica, mas existe um vínculo muito grande entre a noção de probabilidade e a mecânica quântica. Agora, a forma de interpretar, porque a ideia de probabilidade, né, ela está sempre associada a uma certa... A gente está acostumado, né, em usar a ideia de probabilidade quando a gente vai falar sobre algo que nós não conhecemos exatamente, né, ou nós não conhecemos de forma completa. Vamos pegar um exemplo da física clássica só para deixar isso mais claro. Então vamos supor que eu vou lançar um dado. E aí, só que antes de lançar o dado, eu quero prever qual que é o resultado desse sorteio, do lançamento, né? Então eu quero saber qual face do dado vai estar voltada para cima antes de lançar o dado. Isso aí é uma tarefa, se a gente perguntar assim, é possível fazer isso? A gente vai responder que não, né? Claro que não. A gente não consegue fazer isso. Só que, teoricamente, a gente teria condições de fazer isso sim, de fazer uma previsão exata sobre o sorteio de um dado, né? Vamos entender isso melhor. Assim, se a gente pensar na física, né? Qual teoria da física a gente pode usar para descrever o movimento de objetos macroscópicos, como um dado, como, sei lá, uma bola de basquete, um carro, coisas desse tipo, coisas macroscópicas? Qual teoria da física a gente usa para prever ou para descrever o movimento desses objetos? A gente usa a teoria da mecânica newtoniana, né? A mecânica clássica. E a mecânica newtoniana ela tem a seguinte característica, né? Ela é baseada nas 3 leis de Newton, né? E pela construção da mecânica quântica a gente tem ela tem a seguinte característica. Se você conhece exatamente a posição, a velocidade, a massa do objeto e todas as forças que atuam sobre o objeto, nota que os conceitos não são muitos aqui, né? São 4 conceitos, né? De posição, velocidade, massa e força. Só que assim, é difícil tecnicamente conhecer essas coisas, mas a parte conceitual ela não é tão complexa assim. Então, a teoria diz o seguinte, né? Um resultado dessa teoria é o seguinte, né? Se eu conheço essas 4 coisas, né? Posição inicial, velocidade inicial, massa e todas as forças que atuam sobre o objeto, eu consigo prever exatamente qual vai ser a trajetória do objeto, ou seja, eu consigo prever exatamente a posição do objeto em qualquer ponto no futuro e a velocidade do objeto em qualquer ponto também futuro. Então, essa possibilidade, né, é um resultado da mecânica clássica, né, é uma característica da mecânica clássica. Esse tipo de teoria, a gente chama esse tipo de teoria, né, de teoria determinista. Tá? Qual que é a característica de uma teoria determinista? Né? É a seguinte, se você conhece as leis da natureza, né, as leis dadas por essa teoria, e conhece
estados do passado, né, ou situações, se você conhece a situação do passado do objeto que você está estudando, ou seja, no caso aqui a posição e a velocidade, então o futuro desse objeto está determinado. Todos os estados futuros são determinados pelas leis da natureza e pelas condições, pela situação desse objeto no passado, pelo estado desse objeto em tempos anteriores. Então, voltando no caso do lançamento do dado, né, desse exemplo, se eu conheço a posição e a velocidade inicial dele e conheço todas as forças que atuam no dado, eu conseguiria prever qual vai ser a posição final do dado ou a situação final do dado, né? Consequentemente, eu conseguiria prever qual face do dado estaria voltada para cima. Nota que aqui eu estou falando que teoricamente seria possível conhecer isso. Agora, na prática, isso a gente não consegue fazer isso, eu não consigo prever o resultado de um sorteio de dado por falta de informação. Eu não consigo conhecer todas as forças que atuam no dado durante o lançamento, né? E aí, com isso, né, porque o dado ele vai ser lançado, ele vai bater no chão, ele vai ficar lá quicando no chão várias vezes e cada vez que ele colide com o chão vai ter uma força de interação diferente, né, entre o chão e o dado. E essas forças eu não consigo mapear, não tenho conhecimento sobre todas elas. É claro que se eu trabalhar num ambiente fechado, um ambiente muito controlado, talvez seria possível prever ali algumas dessas forças, entender algumas dessas forças, fazer um cálculo rápido, fazer uma previsão mais precisa de qual seria o lançamento do dado. Mas o ponto aqui não é nem esse, assim, o ponto é que a gente vai tratar o lançamento de um dado como um evento probabilístico. Então, antes de lançar o dado, se alguém perguntar qual vai ser o resultado, a resposta certa é: existe a probabilidade, a chance, né, de 1/6 de sair o número 1, 1/6 de sair o número 2, 1/6 de sair o número 3 e assim por diante. Então, cada face do dado ali tem a chance de 1/6, né, a probabilidade seria dada por esse número de ser sorteado, né? Então, a gente não consegue falar exatamente qual o número que vai cair, mas a gente consegue saber que a probabilidade, que os resultados são equiprováveis, né? No caso do dado, isso não dá muita informação, porque se a gente quer saber qual é o sorteio, né, fala que ele é equiprovável, então, assim, beleza, a gente não vai ter uma informação, a não ser que você tenha um dado viciado, aí vai ter probabilidade de cair um número, uma probabilidade maior de cair um número do que o outro, mas um dado normal a gente não consegue, todos os valores são equiprováveis. Então, o que a gente consegue apresentar aqui é uma formulação probabilística, né? A gente consegue fazer uma descrição probabilística desse processo, mas a gente não consegue tratar ele de forma exata, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com ele. E o porquê disso, né? Por questões técnicas, por questão de desconhecimento. Então eu posso atribuir a uma espécie de falta subjetiva de conhecimento. Então eu não consigo conhecer, né? Quem estiver analisando isso não vai conseguir conhecer todas as características do sistema, portanto a pessoa não vai conseguir saber exatamente qual vai ser o resultado. Então a origem da incerteza, a probabilidade nesse caso está associada a uma incerteza, ou seja, uma incapacidade do sujeito ou de quem está analisando aquilo, né, ou da máquina que está analisando aqueles processos, mas uma incapacidade de saber exatamente qual é a situação do dado, tá? Quais são as forças que atuam sobre ele e tal. Se isso fosse contornado, a gente imagina que seria possível prever exatamente o que vai acontecer com o dado. Então nota que a incerteza, aí, o uso da probabilidade, ele surge como uma necessidade. E essa necessidade, né, ela aparece por uma incapacidade que nós temos de conhecer toda a situação do dado, né, todas as características, né, do dado e todas as interações do dado com o ambiente, né, ou seja, todas as forças. Então a probabilidade surge dessa nossa impossibilidade de conhecer todos os detalhes do processo. Nesse caso, a gente poderia dizer que a gente poderia interpretar isso da seguinte forma, né? Nós não conseguimos prever exatamente o resultado, mas o resultado, assim, a natureza, né, seria determinista desse fenômeno. Então, esse fenômeno meio que já estaria determinado, já estaria definido qual vai ser o resultado do dado que está voltado para cima, a face do dado que estará voltada para cima depois do lançamento. Isso já está definido pelas leis da natureza e pelas condições iniciais, mas nós não conseguimos conhecer essas condições, né? Então, nós não conseguimos conhecer os detalhes do processo, portanto a gente não consegue prever isso, mas o resultado já estaria definido, tá? Então a gente consegue manter aqui a seguinte
interpretação, né? A gente pode pensar que o mundo é determinista, ou seja, as coisas têm um curso definido, só que nós não sabemos exatamente qual vai ser o estado das coisas no futuro, porque nós temos a incapacidade de conhecer todas as características do sistema, e é um sistema complexo. Então, aquilo é um sistema complicado, eu não consigo conhecer exatamente. Se fosse um sistema mais simples, ou se a gente tivesse uma capacidade maior de conhecer os detalhes, a gente conseguiria prever exatamente o que vai acontecer. Ou seja, dá para manter aqui uma interpretação de que o mundo é determinista, mas a nossa teoria aqui, ela é probabilística. Mas e o caso da mecânica quântica, né? Qual que é a relação entre a mecânica quântica e a probabilidade? Será que a gente pode interpretar da mesma forma, né? A relação entre essa teoria e a probabilidade? Aí a gente vai ver que não, né? A mecânica quântica tem uma relação diferente com a noção de probabilidade, né? E aí é sobre isso que eu vou falar aqui mesmo. Esse é o ponto principal desse vídeo aqui. E o ponto principal é a gente entender qual que é a origem dessa particularidade da mecânica quântica, porque ela é a única teoria que nós temos que a gente pode dizer que ela é intrinsecamente probabilística, ou seja, ela por construção, ela é uma teoria que não possibilita a previsões exatas. Tá? Por construção, ela já te dá probabilidades. Né? O que ela vai fazer é isso, dá probabilidades para a gente. Então, a gente consegue calcular probabilidades e a partir daquilo ali fazer experimentos para testar e ver se essas probabilidades estão de acordo ver se os resultados dos experimentos estão de acordo com as probabilidades que a gente previu, que a gente usou a teoria para prever, né? Agora, bom, então, de onde que vem isso, né? De onde que vem essa incerteza da mecânica quântica? Vamos pensar através de vamos considerar um exemplo também para ficar um pouco mais fácil de entender, para ficar um pouco menos abstrato, né? As coisas da mecânica quântica geralmente são bem abstratas, não tem muito como escapar disso, mas vamos tentar deixar um pouquinho menos abstrato, né? Vamos imaginar o seguinte, imagina que a gente tem um elétron, vamos considerar um elétron numa situação em que ele é um elétron livre, tá? Então ele não está submetido, ele não está interagindo com nada, com nenhum objeto, assim, ele não está submetido a um campo elétrico, nada disso, é um elétron livre. E aí, a descrição desse objeto, geralmente a gente vai usar uma ferramenta matemática chamada função de onda para descrever um elétron numa situação como essa. E aí, a função de onda, né, ela tem a seguinte característica. Se você conhece muito bem a posição do elétron, então se você conhecer muito bem a posição dele, então se isso aparecer na sua descrição, né, se você tiver uma função de onda que descreve essa situação em que você conhece muito bem a posição do elétron, automaticamente você vai perder uma informação sobre a velocidade do elétron. Mais precisamente, você vai perder informação sobre um negócio que a gente chama de momento linear, tá? Ou quantidade de movimento. Assim, no ensino médio a gente chama isso de quantidade de movimento, né? Que na física clássica é definido como a massa vezes a velocidade do objeto. Então, essa quantidade, que é o momento linear, a gente vai perder informação sobre ela se a gente conhecer muito bem a posição do elétron. E o contrário também é verdade. Se eu conhecer muito bem esse momento linear, né, ou essa quantidade de movimento, eu vou perder a informação sobre a posição do elétron. Essa coisa, né, é chamada de princípio da incerteza, né? Ele foi apresentado, nesse princípio, né, ele foi apresentado pelo Heisenberg na década de 20 ainda, tá? Então logo no início da mecânica quântica. E ele foi apresentado como um princípio mesmo, né? Rigorosamente ele não é um princípio, né? Ele pode ser deduzido de outros, sei lá, dos postulados da mecânica quântica a gente consegue deduzir esse resultado, tá? Mas na época do Heisenberg isso ficou conhecido como princípio da incerteza de Heisenberg e tradicionalmente a gente usa esse nome. Mas então o que ele diz? Né? Ele fala isso, né? Que existe uma certa limitação. A própria teoria impõe uma limitação sobre a nossa capacidade de conhecer a posição e o momento linear simultaneamente, né? A posição e o momento linear de um elétron, né? De forma com precisão arbitrária. Então eu não consigo conhecer exatamente essas duas coisas simultaneamente. Bom, esse é um resultado que vem da própria teoria, né? E aí, se esse é um resultado inevitável da mecânica quântica, e é o caso, ele é inevitável, então aquela ideia de que a gente usou lá para pensar, por exemplo, no lançamento do dado, né?
do determinismo, né, de que condições iniciais mais leis da natureza são suficientes para determinar o que vai acontecer com o objeto no futuro, as condições iniciais aqui já foram embora no caso da mecânica quântica. Por quê? A gente não consegue conhecer as condições iniciais do objeto. A gente não consegue conhecer as condições iniciais do movimento. Por quê? Porque a gente acabou de ver que a gente não consegue conhecer exatamente a posição e a velocidade do objeto. Então, essas são as duas coisas que eu deveria conhecer lá, de acordo com a física clássica, né, para prever exatamente qual vai ser a trajetória do objeto. Só que o princípio da incerteza me proíbe de conhecer essas duas coisas simultaneamente. Então, uma coisa já foi quebrada do determinismo, que é, nós não conseguimos conhecer qual é a situação do objeto, né, em tempos anteriores. Tá? A gente não consegue conhecer com precisão, então, o estado do objeto, no sentido de que, considerando estado como posição e momento linear. Né? Essa definição de estado ela é uma definição de estado da física clássica. Se a gente for para a física quântica, para falar do estado, o estado da física quântica é essa função de onda. Então, a gente conhece o estado quântico do objeto, né? Mas nós não conhecemos essas propriedades, posição inicial e velocidade inicial, né? Ou momento linear inicial. Então, se essa condição de determinismo foi rompido pela teoria quântica, né? Se foi rompida pela teoria quântica, então a gente não tem mais o determinismo, a gente não tem o determinismo na mecânica quântica, né? Então a mecânica quântica é uma teoria indeterminista, ou seja, eu não consigo conhecer exatamente posição em momento linear inicial de um objeto. Isso faz com que não seja possível prever exatamente a sua trajetória, prever exatamente o que vai acontecer com o objeto. Então, a gente tem uma incerteza sobre os estados futuros desse objeto, né? A gente tem uma incerteza sobre a situação futura desse objeto. Tá? Aqui, o termo estado pode ser um pouco confuso. Por quê? Porque no caso da mecânica quântica, a gente conhece sim o estado exatamente. Então, a função de onda é o estado. Então, eu sei tudo que eu preciso saber sobre o sistema, mas mesmo assim eu não consigo prever exatamente qual vai ser a posição e qual vai ser a velocidade do objeto no futuro. Tá? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, a situação da mecânica quântica é que um estado da mecânica quântica, a gente não consegue escrever um estado quântico para um objeto que tenha a capacidade de representar exatamente posição e momento linear bem definidos. Então, essas coisas são sempre existe uma incerteza sobre essas quantidades, momento linear e posição. Portanto, o próprio estado da mecânica quântica, automaticamente, por construção, ele vai vir associado com uma incerteza sobre a posição e velocidade do objeto. Tá? Então, simultaneamente, não é possível conhecer essas duas grandezas, e isso tem a ver com a própria estrutura da teoria. Então, não existe estado quântico que consegue representar com certeza, com precisão absoluta, né, um objeto com uma determinada posição e um determinado momento linear. Tá? Então, essa indeterminação ela vem da própria teoria. E aí, essa indeterminação é o que faz a origem da incerteza, do indeterminismo da mecânica quântica, é justamente esse princípio da incerteza, essa impossibilidade de conhecer exatamente posição e momento linear. Então, a origem da incerteza da mecânica quântica, a gente pode dizer que é o princípio da incerteza mesmo. Né? Então, ali está dali que vem esse fato de que a mecânica quântica é uma teoria probabilística. Nota que a origem é diferente, completamente diferente de uma teoria clássica. Né? A teoria clássica, a origem da incerteza, está justamente numa incapacidade técnica. Né? Nós, por questões técnicas, eu não consigo conhecer exatamente a velocidade, a posição inicial dos objetos ou todas as forças que atuam sobre um objeto. Então, a mecânica clássica nos permite conhecer exatamente a posição e velocidade do objeto. Só que, e também nos permite conhecer todas as forças, né? Só que por questões técnicas nós não conseguimos conhecer essas coisas todas. Se a gente fosse capaz de conhecer isso, se a gente tiver um sistema em que a gente conhece isso, a gente consegue fazer com uma previsão exata usando a física clássica, usando a mecânica clássica. A mecânica quântica é diferente. A mecânica quântica já fala, não é possível conhecer exatamente essas propriedades de forma simultânea. Então, a possibilidade de conhecer exatamente o que vai acontecer no futuro também já foi descartada. Ou seja, a incerteza na mecânica clássica está associada com
com questões técnicas, né, como incapacidade técnica, com limitações técnicas que nós temos, e a incerteza da mecânica quântica está associada, ela é intrínseca, ela é da própria teoria, né? Então, é claro que essa não é a única interpretação possível, mas se você... a mecânica quântica ela abre o caminho para a gente pensar o seguinte: se a mecânica quântica é uma boa descrição da natureza, então a natureza é indeterminista, né? O fato da mecânica quântica ser ou não uma teoria que descreve exatamente o que vai acontecer no mundo, ou descreve exatamente o que é a natureza, isso é algo bem questionável, tá? Mas se a gente pensar, bom, ela dá um indício de como funciona a natureza e tudo, esses indícios são todos de que a natureza é indeterminista, então, tá? Isso tem grandes consequências. Isso aqui vai acabar criando uma certa ideia de que nós não somos capazes de saber exatamente o que vai acontecer com os objetos, né? Que o mundo, se a gente vive num mundo que é incerto, indeterminista, então meio que as coisas vão acontecendo ao acaso, né? E aí surgem diversas interpretações a partir disso, né? Diversas dificuldades de assimilar essa noção, porque a gente tem a ideia, desde o início, né, quando a gente começa a estudar física, a gente tem a expectativa de que, bom, nós seremos capazes de, sei lá, dado um sistema, conhecer exatamente o que vai acontecer com esse sistema, fazer previsões sobre isso e tal, e a mecânica quântica impõe um limite para isso, tá? Isso é algo que, assim, deixou vários físicos importantes insatisfeitos com a mecânica quântica. O maior exemplo é o Einstein, né? O Einstein tem vários textos e argumentos, né, tentando mostrar que essa característica da mecânica quântica não podia permanecer, que a mecânica quântica teria que ser uma teoria ou substituída por outra, ou que ela teria que ser alguém teria que completar a mecânica quântica de alguma forma, mas a ideia de que o mundo é indeterminista, né, o Einstein usa aquela frase, né, Deus não joga dados, né, a ideia de que Deus joga dados, né, ou sei lá, de que a natureza joga dados, para o Einstein era algo completamente inconcebível. Então a gente pode dizer que a origem da incerteza na mecânica quântica é o princípio da incerteza, e que o princípio da incerteza é um resultado inevitável da mecânica quântica, ou seja, a mecânica quântica já é construída como uma teoria probabilística. A gente não consegue contornar isso usando a própria mecânica quântica. É claro que se em algum momento alguém fizer uma medição ou fizer algum experimento mostrando que a mecânica quântica não é capaz sei lá, de descrever certas situações e tal, aí tudo teria que ser repensado, né? Mas a situação atual da física, né, a física contemporânea, a situação atual é de que né, de que a teoria que nós temos, ela é indeterminista. O indeterminismo tem origem justamente no princípio da incerteza, e isso é algo inevitável, não tem como contornar essa situação. Então, na mecânica quântica, a gente tem que se contentar realmente com fazer previsões de probabilidades, mas a gente não vai ter a capacidade, não vai ter condição de usar um sistema quântico, né, de olhar para um sistema quântico, né, e fazer uma previsão precisa, né, com precisão absoluta sobre o que vai acontecer com aquele sistema.